Vida Longa CBN. Pessoas idosas que moram sozinhas podem enfrentar desafios como solidão, dificuldades de locomoção e, em muitos casos, problemas de saúde. E é por este motivo que elas devem estar sempre acompanhadas. O alerta é da Universidade Aberta Pessoa Idosa, que é um programa de extensão da UFES, que há 29 anos atua para a melhoria da qualidade de vida, a convivência social, o envelhecimento ativo e a manutenção da saúde física, mental e emocional de pessoas com mais de 60 anos. A coordenadora do projeto, Monique Cordeiro, é uma de nossas convidadas nesta edição do CBN Vitória. Está conosco aqui no Vida Longa CBN. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Monique? Bom dia. Bom dia, vamos sim. O tema é super importante para a gente discutir. Importantíssimo, né? Esse alerta, a gente está fazendo um alerta ao idoso e aos seus familiares, né? E a comunidade também, Muito que é bom. importante estar atenta. As pessoas precisam ser acompanhadas. Exatamente. A gente fala de um dado, né, que a gente precisa estar atento como sociedade, de que de 2010 para 2022, a gente teve um aumento considerável de pessoas idosas morando sozinha. E o Espírito Santo é o terceiro estado com com mais pessoas morando sozinhas no Brasil. E dentro desse grupo, o grupo das pessoas idosas são maioria. Então, a gente precisa estar atento a esse dado, a essa realidade. Isso. Monique, recentemente, né, a gente acompanhou no noticiário internacional a morte daquele ator americano, Gene Hackman, né? A gente sabe que as coisas ainda estão um tanto quanto nebulosas, né? A polícia ainda trabalha num outro processo aí de investigação, mas o que foi divulgado até então é de que a mulher dele, que era a principal cuidadora dele, morreu uma semana antes, não é isso? E ele, com Exatamente. Alzheimer, ele deixou de ter a assistência que o levou à morte dias depois. Isso mesmo. Infelizmente, isso tem sido realidade. Esse caso, né, veio à tona, mas isso tem acontecido frequentemente, em outros países e também no Brasil. Então, é algo que a gente precisa conversar e ver estratégias para que isso não aconteça dentro das casas, né? Porque chega a ser trágico, né, essa forma de morte, né, que aconteceu com esse casal e que tem acontecido em vários outros lares também. Isso. E essa família aí do Gene Hackman, eles tinham filhos, né? E uma das perguntas que a gente até fez aqui na CBN, durante o período aí de divulgação, né, dos detalhes da morte, é como assim que um filho passa 10 dias sem entrar em contato com o pai ou com a mãe para saber se está tudo bem, não é mesmo? Ainda mais um casal de idosos. Isso é muito comum. Às vezes, os vínculos familiares com seus parentes, com seus pais, eles não são, diários, né? E às vezes não criou durante a vida um vínculo até de afeto para ter esse cuidado e esse contato diário entre os familiares. Por isso, a gente precisa pensar em outras estratégias, que vão além até dos filhos, porque nesse caso os filhos não conseguiram saber e acompanhar esses idosos. E muitas das vezes podem ser medidas simples, né? Exatamente. É, eu, por exemplo, tenho um avô que tem quase 80 anos e ele mora sozinho. E eu conversei com a minha mãe e com as minhas tias de criar um grupo no WhatsApp com ele para ter conversas diárias, é uma estratégia simples, rápida e que você consegue diariamente ter uma notícia daquele familiar. O recurso do WhatsApp é um recurso que a maior parte dos idosos consegue, né, usar. Muitos deles já têm acessibilidade nesse aplicativo. Então, é uma coisa simples, né? Mandar um bom dia, como você está. E caso a pessoa não retorne, aí talvez entrar em contato com ligação ou até mesmo ir na casa da pessoa. Isso aí. E quando você cria um grupo, Monique, você divide um pouco, né?
essa checagem, essa responsabilidade de checagem diária. Não pesa Exatamente. para todo mundo. Isso não pesa para todo mundo, não precisa ser necessariamente o filho, pode ser parentes, irmãos, amigos. É um alerta, esse alerta que a gente faz, que a UNAP está fazendo, não é só para a família, mas também para a comunidade, para ter um olhar mais atento e solidário para os idosos que estão em torno. Então, às vezes, aquele idoso não tem nenhum familiar. Então, por que não o vizinho ficar mais atento, né? De mandar uma mensagem para perguntar se está tudo bem. Então, essa estratégia do WhatsApp é um recurso fácil, barato, que não exige muito tempo, mas que pode fazer toda a diferença quando a gente fala no acompanhamento de idosos que moram sozinhos. Isso. E olha, e ainda como segundo recurso, você tem o telefone do porteiro do prédio, você tem o contato de um vizinho mais próximo, não é mesmo? Exatamente. A gente também tem outras estratégias, né? Infelizmente, não é acessível para toda a população, mas eu acho que é importante dizer que eu acho que muita gente não conhece. Hoje em dia, a gente tem os relógios inteligentes, que tem sensor de queda, mede pressão, e caso tenha alguma alteração, né, com o idoso, em termos de se ele cair ou se altera muito a pressão, vai um alerta ou para o aplicativo da família, né, da pessoa que está como referência, ou para uma central de atendimento, que entra em contato imediatamente com esse idoso. Além disso, existem outras estratégias, como câmera de monitoramento, porém, a câmera, quando a gente fala sobre ela, é um pouco delicado, porque muitos idosos se sentem invadidos, né? Então, tem que Uhum. tomar um cuidado e precisa isso ser conversado com o seu familiar, para ver se de fato ele se sente confortável com essa estratégia ou colocar em ambientes que não vai invadir a privacidade, né, daquela pessoa. Isso. Além, além Assim como disso, eu você acho permitir que o idoso permita que a gente tenha a chave da casa dele, né? exatamente, isso é outra estratégia que é importante, porque existe um número enorme também, e eu já sei de vários casos, né, de pessoas idosas que caem e fica sem o socorro, fica ali caída, né? E às vezes alguém precisa entrar dentro da casa e o processo de entrar dentro da casa é um pouco mais difícil se ela não tem acesso, né? A pessoa de Uhum. confiança. Então, se você tem uma pessoa de confiança, talvez deixe uma chave de emergência com ela ou até mesmo a estratégia da fechadura eletrônica, né? Que é uma senha em que você pode passar para aquela pessoa de confiança, isso é importante enfatizar, para casos de emergência como esse. Muito bom, Monique. O que os idosos na Universidade Aberta mais relatam aí sobre esse momento solidão deles, viverem sozinhos? Então, essa é uma preocupação, né, que eles trazem. Inclusive, depois desse caso, muitos ficaram muito preocupados com isso. Eles gostam de morar sozinhos. Acho que isso é importante dizer, porque muita gente fala, não pode deixar o idoso morando sozinho. Eu acho que é importante a gente pensar que a gente precisa respeitar a vontade daquela pessoa. Pessoa idosa é uma pessoa adulta. Às vezes a sociedade infantiliza as pessoas idosas, né? Então, se elas estão com as funções cognitivas e físicas preservadas, ou seja, se ela consegue tomar a decisão por ela mesma e fazer suas atividades de vida diárias, como se alimentar, tomar banho sozinha, com assim, sem ajuda, não há problema dela morar sozinha. Só que é isso, qualquer pessoa, na verdade, né, está sujeita a passar mal dentro de casa e não ter algum tipo de ajuda ali imediato. Então, por isso que a gente precisa pensar nessas outras estratégias para a gente não ter uma morte trágica como foi, né, no caso do casal nos Estados Unidos. Uhum. Então, é importante tanto a família, tanto a comunidade, os vizinhos, amigos, ficarem atentos, olhem em sua volta. Tem idoso que mora sozinho? Tenta fazer esse contato com ele, né, de forma fácil, ou por WhatsApp, ou por um telefonema. Isso auxilia muito o idoso que mora sozinho, que ele fica até menos preocupado com essas questões.
E agora, quando a gente fala da questão emocional, né? A gente estava muito preocupado aqui em amparar em caso de doença, em caso de queda, né? Em caso de um mal súbito. E quando é o abandono emocional, Monique? Acho que um dado que a gente precisa falar também é que as famílias, elas reduziram muito, né? Assim, na década de 60, uma mulher tinha, em média, de 6 filhos. A partir de 2020, a média passou para menos de 2 filhos por mulher. Então, as famílias estão cada vez menores. Então, é comum muitos idosos, né, chegarem nessa fase da vida e se sentirem muito sozinhos. Por isso que é importante a gente expandir, além da família, o que a gente chama de capital social, né, que é importantíssimo para o envelhecimento, que é exatamente a socialização, né, ir para centros de convivência. A UNAP é um equipamento que oferece também atividades gratuitas que o idoso pode estar participando. Então, hoje, vários municípios estão oferecendo várias atividades para a população idosa. Então, é importante a gente incentivar que os idosos façam essas atividades, se socializem, criem laços de amizade, para que eles não se sintam abandonados. Eu li recentemente que as comunidades, vilas para idosos, essa ideia vem crescendo muito no Brasil, né? De pessoas que querem morar em um ambiente ali que é compartilhado. Exatamente, né? Muitos amigos estão criando Isso, essas estratégias, porque eles não estão tendo, né, filhos e o que acaba que as amizades são sua família de alguma forma. Então, para você não ficar sozinho, você cria essa comunidade mesmo para poder conviver, nessa etapa da vida. você falou um pouquinho sobre a UNAP, né? Vamos falar para os nossos ouvintes o que é a Universidade Aberta à Pessoa Idosa? A UNAP é um programa de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Goiabeiras. E desde 1996, a UNAP oferta várias atividades gratuitas para a população idosa. Então, a gente tem dança, oficina para aprender no celular, que eu acho que isso é importante. A gente tem aulas sobre o WhatsApp, todos os recursos que o WhatsApp oferece. E aí, sobre isso, eu acho importante não só a UNAP, né, mas o Estado pensar em políticas públicas para pensar na inclusão digital para pessoas idosas. Porque hoje a tecnologia está avançando muito e e isso é importante, né? Eu acho que isso ajuda a sociedade de várias formas, mas não adianta a gente avançar sem incluir as pessoas que têm mais dificuldade. Então, a gente precisa cada vez mais oferecer serviços de inclusão digital para as pessoas que têm mais dificuldade de usar esses serviços, né? Uhum. E acompanhar essa tecnologia. Mas, além disso, a gente tem oficina de memória, de lógica, de dança, educação física. São várias atividades que são ofertadas na UFES em parceria com professores, estudantes. E a gente também tem a UNAP itinerante, que leva algumas atividades para outros lugares também. E o que é importante é que é de graça, né, Monique? Exatamente. É de graça. Como centros de convivência também, eu acho que é importante divulgar isso, né? Os centros de convivência também são equipamentos que ofertam atividades gratuitas para a população idosa. Então, é importante, quando a gente pensa no envelhecimento, a gente pensar nesses serviços que são ofertados para essas pessoas. Como é que as pessoas acessam a UNAP? A UNAP, a gente tem telefone, redes sociais, que as pessoas podem entrar em contato, e também pode ir na própria UNAP. Nosso atendimento é de 1 às 5 na UFES, no campus de Goiabeira, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. E pelo site também, ele chega até vocês? Pelo site da UNAP, a gente tem lá o contato do WhatsApp, que ele vai levar direto a, a comunicação com a gente, né? E também tem o telefone lá no site que pode entrar em contato com a gente. A gente pode falar aqui para os nossos ouvintes? Pode sim.
O telefone fixo é 4009-2592 Ok. e o celular 99907-0095, que é o celular do WhatsApp. Tudo 27. Exatamente. Monique, para finalizar nossas dicas, né? A gente está falando da necessidade de acompanhamento. A gente sabe que a população brasileira está vivendo mais, né? E melhor, inclusive, né? O quadro de hoje, inclusive, é Vida Longa CBN. Eu, pelo menos, pretendo viver muitos anos e tentar chegar lá muito bem. E aí, assim, as atividades de rua, né? A gente não se enclausura, a gente está na rua, não é mesmo? A gente tem que manter uma ida ao calçadão, um banhozinho de sol, por que não um banhozinho de mar, um passeio pelo comércio, ir ao supermercado, enfim, fazer aquilo que a rotina nos permitia ainda. E é assim, eu também tenho idoso dentro de casa, né? E me preocupa muito se ele tiver um lapso de memória, se ele, por conta de dificuldade de locomoção, ele for atropelado, que tipo de informações esse idoso tem que portar para ser facilmente identificado e a família também? Bom, eu acho que isso que você trouxe é muito importante, porque às vezes a família, como proteção mesmo, né, e querendo cuidar, acaba às vezes proibindo o próprio idoso de fazer algumas coisas, né? Na UNAP a gente tem também familiares, por exemplo, que não deixam os seus idosos irem até a UFS. Só que isso também tem consequências, né? Porque a socialização, né? Você sair de casa é muito importante. Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente precisa pensar nos aspectos cognitivos, físicos e emocionais. E tem várias pesquisas que demonstram que o isolamento, ele faz com que ocorra o declínio tanto cognitivo, físico e muitas vezes, né, a depressão, a ansiedade, enfim. Então, permitir, né, e dar autonomia para que os idosos continuem as suas atividades e façam o que eles gostam de fazer é importante. Então, isso é um primeiro ponto. Mas um alerta que a gente até sempre deixa na UNAP, porque os idosos às vezes saem sem telefone, sem um contato. Então, assim, tem um papelzinho, né, com contato de emergência e seu endereço. E é uma coisa simples, um papel escrito seu endereço e um contato de emergência, para sempre estar com você, para caso, né, você aconteça alguma situação, você possa ser auxiliado, né, por outras pessoas. Isso E aí. também, se você tiver um plano de saúde, deixar anotado, né, também nesse papel, para que a pessoa que for te auxiliar, ela possa te ajudar. Monique, eu te agradeço pela entrevista, pela participação conosco aqui no CBN Vitória. Excelentes dicas, viu? Sim, eu que agradeço de falar desse tema muito importante. Reforço, né? Acho que a gente tá tendo um envelhecimento populacional. Em 2030, a gente vai ter mais idosos do que crianças. Então, a gente precisa ter um olhar atento. O Estado precisa pensar, né? Quando você fala disso, né? De segurança nas ruas, a gente precisa pensar em acessibilidade, né? Muitas pessoas caem nas ruas por causa de buracos, por falta de reformas mesmo, né? De acessibilidade que não tem nas ruas. Então, o Estado também precisa ser responsável, tanto na questão da acessibilidade, quanto na oferta de serviços, e também um alerta para as famílias e para a comunidade para ficar mais atenta às pessoas que envelhecem e que estão à sua volta. É isso. Monique Cordeiro, nossa convidada de hoje, é assistente social, mestre em política social, conselheira estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa e é coordenadora da Universidade Aberta à Pessoa Idosa da UFES, gente. Monique, até a próxima. Até, muito obrigada. Obrigada.